Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre rastreamento de usuários. Como é que funciona isso aí? Você já conversou com alguém no Facebook, né? Ou num outro Messenger qualquer, ou mesmo recebeu um e-mail e queria saber o endereço IP daquela pessoa? Ou mesmo recolher algumas outras informações úteis, como por exemplo, que navegador de internet aquela pessoa está usando, que horas aquela pessoa abriu o seu e-mail, que horas aquela pessoa clicou num link, alguma coisa assim. Enfim, pegar informações do cliente. Isso é útil também na fase de footprint e nas fases posteriores de ataque. Então vou mostrar hoje duas soluções que vocês podem usar para fazer isso. Uma mais simples, que é o Blaze, e outra é o Mail Tracking. O Blaze, você precisa gerar uma URL e enviar para o cliente clicar. Tá? Pode postar na página do Facebook, alguma coisa assim. Um exemplo aqui, ó, tecmundo.com.br. Vou gerar uma URL aqui, um endereço. O que isso aqui vai fazer? Tá? Eu tenho que manter essa página aberta para mim receber os logs. E eu colo isso aqui numa página no Facebook, no WhatsApp, seja o que for. Você pode inclusive criar outros links de redirecionamento, né? Você tem aí TinyURL, você tem Google, né? Do Google e vários outros, para você mascarar esse Blaze aqui. Mas resumindo, a pessoa abriu isso aqui, as informações dele vão ser postadas nessa página e você vai conseguir visualizar. Então vamos supor que nós mesmos somos vou dizer vítima aqui no caso, né? Você não está roubando nada ali, você está extraindo alguns dados de navegação do cliente. Vamos colar esse cara aqui, ó. E pode ver que a página, a aba está constantemente atualizando. Ah lá, tá vendo? Redirecionou para o Tecmundo. Então, quando eu volto aqui no Blaze, né, eu tenho que dar um F5 para dar uma atualizada. E ele vai mostrar os logs de acesso. Então olha só que legal, pegamos aqui a data e a hora, o endereço IP público, no caso meu, que eu estou utilizando, né? Claro que eu poderia estar usando um proxy, Tor, alguma coisa assim, e o usuário comum não vai estar fazendo isso. E pegou aqui que eu estou usando o Firefox 43, né? meu user agent, e também o meu hostname, ou seja, basicamente dá para ver que provedor de internet que eu uso. Então esse é o mais simples de usar. Agora, existem opções mais avançadas, como é o caso do Mail Tracking. Como é que funciona o Mail Tracking? Você pode criar uma conta gratuita, ela expira com pouco tempo, tá? Ou você pode realmente criar uma conta paga, que tem muito mais recurso. O Mail Tracking, além de rastrear a pessoa quando você clica no e-mail, ela permite rastrear documentos. Não só documentos em PDF, mas você tem a opção dele para documentos do Word e tal. Como é que isso aqui funciona o documento? Quando você anexa o documento e manda pelo Mail Tracking, tá? Ele modifica o cabeçalho do documento, faz um pequeno payload no documento, que permite com que você visualize qual o leitor de PDF que a pessoa está usando quando ela abriu o documento. Isso é interessante, porque tem falhas, por exemplo, que atinge o Adobe Reader 8. Se a pessoa tiver um leitor de documento antigo, permite ver que páginas do PDF ela abriu, se ela mandou o documento para outra pessoa. Então, assim, é bem interessante, tá? Vale a pena depois você testar. Basta se anexar e mandar junto com o e-mail. Eu vou só mostrar sem um anexo mesmo, só uma visão geral de como é que o Mail Tracking funciona. Depois você pode criar sua própria conta e testar. Então, aqui, ó, eu vou logar aqui com o meu usuário, né? Você pode cadastrar de graça o usuário e a senha. E já vai estar na minha página de rastreamento. Como é que eu rastreio alguém que abre um e-mail? Vou vir no meu e-mail aqui cadastrado, né? Então, por exemplo, meu e-mail marcos.assunção é o e-mail que eu usei para logar aqui, tem que ser o mesmo e-mail. Vou mandar uma mensagem para o meu e-mail do Yahoo. Para mflavio2k, já está até aqui, ó. .com.br.mailtracking.com. Então você tem que incluir no final o Mail Tracking. Por quê? Porque é a forma que ele vai ter para captar as informações do usuário que abrir antes dele ler o e-mail. O e-mail vai chegar normalmente para o usuário. Assunto: teste do Mail Tracking. Apenas testando. Então, se eu quisesse nesse momento anexar um PDF, alguma coisa assim, é o que eu falei. A pessoa podia baixar o PDF seria modificado, né? Mas ela ia abrir o PDF normalmente e os dados do PDF seriam postados para você.
Mas vamos só mandar um e-mail aqui mesmo, que é só um exemplo mais simples de como é que ele funciona. Bom, mandei o e-mail para o Flávio 2K. Então agora eu tenho que aguardar o e-mail chegar nessa conta aqui. Ó, já chegou. Teste do e-mail tracking. Nota antes de eu abrir que ainda não tem nada aqui. Tá? Na hora que eu abrir aqui, pronto. Os dados já foram postados lá. Se eu atualizar esse cara aqui, só de abrir o e-mail lá no Yahoo, isso funciona no Gmail, qualquer coisa que você quiser. Olha lá, no dia 19 de janeiro, o recipiente mflavio2k.yahoo.com.br abriu um e-mail, né, chamado teste do e-mail tracking. Então, se eu clicar aqui, eu vou ver várias e várias informações. Então, isso aí é bem interessante. Agora, só de curiosidade, eu não vou fazer, não demora um pouco a questão do payload, só dando um exemplo como é que funcionaria a questão do documento. Tá? Antes aqui, ó, mostrou onde foi aberto o endereço, a cidade provável, a linguagem, o browser, Firefox 43. Né? Vamos lá fazer um outro teste rápido aqui. Então, mesma coisa, mflavio2k, yahoo.com.br.mailtracking.com. Abra esse PDF. Teste do PDF. Aí eu venho aqui, pego um PDF qualquer aqui e mando enviar. Beleza, sua mensagem foi enviada. Aí uma coisa que é interessante, vou esperar chegar aqui para me mostrar. Deixa eu só fechar aqui, esse aqui que já foi rastreado. Bom, chegou aqui, aparentemente chegou. Abre este PDF. Aí pode ver que tem um PDF anexo aqui. Eu poderia baixar o PDF, abrir o PDF no meu leitor de PDF. Só que aqui, se eu der um F5, o que vai acontecer? Pode ver que ele está... ele mostrou que abriu os dois e-mails, tá? Mas mostrou que esse PDF chamado aqui gerenciamento de rede de computadores não foi aberto ainda. Not yet. Na hora que ele for aberto no leitor de PDF, tá, ele vai acusar aqui alguns dados do leitor que foi utilizado e tal. Então isso funciona para documento do Word. Né? Você pode ver aqui quantos tipos de documentos são suportados nas opções do e-mail tracking. Então vamos ver algumas das opções aqui, ó. Mas você tem muitas opções do e-mail tracking aqui que você pode olhar para ver quais são os documentos suportados. Vamos ver aqui. Não, aqui. Ele tem muita opção interessante, tá? Mais avançada. Como, por exemplo, aqui, ó, notificação por e-mail ou page. Quando a pessoa abrir um e-mail, você pode receber uma mensagem SMS. Né? Você pode receber uma mensagem do correio, Messenger, Yahoo. Né? Tem um monte de tipos diferentes aqui. Então vamos ver aqui. Acho que Default Settings. Tem tanta opção aqui que fica até perdido. Acho que aqui mesmo. Olha lá. Rastrear documentos PDF. Ele te mostra aqui mais informações como é que funciona o rastreamento. Você pode marcar para rastrear o Word, rastrear Excel, rastrear PowerPoint, por aí vai. Assim que a pessoa abrir aquele documento, você vai receber informações do leitor. Qual versão do Office, né, que páginas que a pessoa leu, what parts they read, se foi imprimido, se foi salvo, enfim, quanto tempo que a pessoa ficou com aquele PDF aberto. Às vezes é interessante. Às vezes você está fazendo um ataque de engenharia social, você mandou alguma coisa, um PDF, alguma coisa que você achou que é de interesse da pessoa, você vai ver quanto tempo ela ficou com aquilo aberto. Então dá para fazer várias coisas interessantes com base nisso aí. Bom, gente, esse foi o vídeo aí então sobre rastreamento de usuário. Então continuamos agora com outro vídeo na fase de footprint.